a ajuda do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos a cada dia sermos pessoas melhores, para que nós possamos a cada dia termos direção certa de Deus para a nossa vida e assim possamos avançar vivendo aquilo que de melhor Jesus tem preparado para nós. Amém? Nós vamos adentrar na boa palavra, nós vamos orar, mas eu quero, antes de qualquer coisa, encorajar você para que na próxima semana você possa estar no nosso encontro da família. Todo ano, antes de chegar o período de outono, nós temos um dia na qual nós nos reunimos como igreja e é um momento de reagrupamento, de reajuntamento, e nós temos um tempo para poder estar juntos. Nós sabemos o quanto o período de verão, ele acaba de alguma forma deslocando um pouco as pessoas de estar na casa de Deus, por conta de muitos compromissos, trabalhos excessivos e até por conta do tempo do lazer. E à medida que a gente chega no outono, muitas coisas se normalizam, muitas coisas tranquilizam. Então a gente tem esse tempo de ter esse encontro. Nós já temos centenas de pessoas já registradas para estar nesse encontro da família e vai ser muito especial. E se alguém ainda não se inscreveu para poder estar participando, fica o convite para você poder estar indo conosco. Hoje é o último dia para que você possa definir a sua ida, porque nós precisamos também ter essa semana para prepararmos tudo, para recebermos todas as pessoas que estarão presentes. Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, meus irmãos, nós vamos estar indo em uma fazenda local aqui, onde de alguma forma esse local ele é aberto também para algumas atividades, mas uma coisa que eu quero destacar para você é, nós não vamos estar motivados para ir ou deixar de ir, ou desmotivados para não ir, simplesmente pelo local. Porque o local para nós é o menos importante. Por mais que o local seja um local onde a gente tenha muitas atividades para fazer, e por que eu digo isso? Porque o mais importante é o tempo de comunhão na qual nós vamos ter nesse lugar. É o momento de estarmos juntos, é o momento de estarmos unidos. É o momento de podermos, como igreja, nós nos conhecermos melhor. Temos um tempo fora dessa correria do nosso dia a dia, porque muitas vezes eu vejo, nem mesmo termina o culto, muitos precisam sair muito rápido, porque tem gente que trabalha aos domingos. Separa o tempinho para poder vir à igreja, e tem que sair daqui, tem que ir para o trabalho. A gente sabe como é a vida na América, enfim. Então, às vezes, a gente não tem esse tempo de poder estar juntos, esse tempo de poder dar risada juntos, esse tempo de poder estreitar a comunhão. Então, o mais importante é o que nós vamos vivenciar juntos. Então, nós vamos nos encontrar às 10 horas da manhã, nesse local, onde nós vamos ter o nosso encontro, na fazenda onde nós vamos nos reunir. 10 horas da manhã, nós vamos ter o café da manhã. Então, nós vamos ter um tempo que nós vamos juntos tomar um café da manhã. Depois, nós vamos ter atividades que nós vamos fazer coletivas junto com a igreja. E vai ser um momento da gente rir, se divertir e de nós também aprendermos, porque são atividades que vão buscar trazer sempre exemplos que vão motivar a nossa vida cristã. O tema do nosso encontro deste ano é fortalecendo a amizade. Então, é isso que a gente quer, é fortalecer a amizade, é fortalecer a unidade da igreja. E aí, depois dessas atividades, nós vamos fazer uma trilha ao meio-dia, e nós vamos no alto do monte, porque próximo aqui, pertinho, tem um monte. Então nós vamos subir ao monte e nós vamos fazer o nosso culto da unidade no alto do monte. Nós vamos subir o monte e nós vamos no alto do monte fazer esse culto de unidade. Quando nós descemos do monte, nós vamos ir direto para o almoço. E aí nós vamos ter aquele tempo de almoço, comendo carninha fresca da fazenda, que foi preparada no dia, aquela coisinha para a gente poder relembrar dos tempos que quem viveu no interior, ou até mesmo de quem, de alguma forma, ia tirar umas férias e passava lá nas fazendas, enfim. Sabe quando você mata o porquinho na hora, pessoal? E aí você tem lá carne fresquinha, que maravilha, né? O outro vai, eu não gosto de carne, eu gosto de salada. Então você vai comer a saladinha lá, fresquinha, enfim, né? Tem para todos os gostos, né, meus irmãos? Mas enfim,
Depois que a gente tiver esse tempo, aí a gente vai ter um tempo também livre, onde nós vamos ter, aonde lá tem, né? Dá para poder andar de cavalo, as crianças vão ter o pôneizinho para andar. Lá tem o trator, então vai andar de tratorzinho. Vai ter a charrete, vai dar para andar de charrete. Tem parquinho para a criançada. Tem o tempo de visitação dos bichinhos, então vai chegar perto da ema, vai chegar perto lá do avestruz, vai chegar perto da lhama, vai chegar perto dos porquinhos, vai chegar perto da vaquinha, né? Enfim, a gente vai ter as outras atividades também que a gente vai ter de unidade, enfim, é um tempo para a gente poder passar juntos como igreja e assim fortalecermos a unidade. Então, hoje é o último dia para quem deseja ir. Como eu disse, já temos centenas de pessoas que já estão inscritas, já confirmaram a presença, e a gente tem espaço, claro, né? A gente quer ver toda a igreja reunida, então fica esse encorajamento para você ter um tempo para distrair a cabeça, para você ter um tempo para poder se desligar das coisas de fora. Isso vai ser de grande bênção em nome de Jesus. Então, às vezes você diz assim, eu conheço o local. A gente não está indo para conhecer o local, a gente está indo para ter um tempo de comunhão. Então, independente de já conhecer ou não conhecer, é tempo de comunhão. Então, fica o convite, o encorajamento. Ao final, se você ainda não deu seu nome, se você ainda não decidiu participar, procure aqui a minha esposa, procure a Rônica, e você pode depois já confirmar sua presença. Se tiver alguma dúvida, você esclarece, para que nós possamos estar juntos nesse próximo sábado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Feito esse convite, dito isso, vamos à palavra do nosso Deus, vamos crescer em entendimento, em fé. João, capítulo de número 9, eu quero por aqui iniciar a mensagem de hoje. Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você. E vamos juntos aprender de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Glória a Deus por isso. Amém? Felizes porque essa semana a Igreja Internacional da Graça de Deus completou 45 anos de existência. E nós glorificamos a Deus por esse trabalho. Glorificamos a Deus pela vida do nosso missionário R.R. Soares, da dona Madalena. Glorificamos a Deus pela vida dos nossos pastores que são líderes dos países, pastores que são líderes dos estados, pastores que são líderes das regionais, pastores locais, aos milhões de obreiros e colaboradores na qual nós temos espalhados pelo país. São mais de 3.000 igrejas da graça espalhadas pelo mundo, com igrejas físicas em 4 continentes, e presença, meu irmão, através de televisão, através das redes sociais e de trabalho efetivo em 152 nações e em 26 idiomas. A família da graça de Deus na qual fazemos parte é uma família muito grande, meus irmãos, e nós glorificamos a Deus por isso. É um trabalho que tem avançado, é um trabalho que tem crescido, é um trabalho que tem salvo a vida de milhões de pessoas. Hoje muitas pessoas conhecem do Evangelho por conta desse trabalho, saíram das drogas, saíram dos vícios, saíram da prostituição e foram levantadas e hoje servem a Deus, e glória a Deus. Hoje muitas pessoas que nem estão conosco, estão em outros ministérios, mas foram alcançados por intermédio desse ministério, e nós glorificamos a Deus por isso. Que possam vir mais muitos anos e que o Senhor continue usando a cada um de nós da maneira como lhe é agradável, para que a cada dia mais nós possamos ver a obra de Deus crescer. Hoje, quando nós olhamos para o tamanho da igreja, para o tamanho do trabalho na qual ele é realizado, nós glorificamos a Deus. Mas não é a grandeza da igreja que importa, porque a igreja, na verdade, é o povo de Deus reunido para adorar o Senhor. O que importa é ver que quando alguém decide seguir a vontade de Deus, quando alguém decide cumprir o chamado do Senhor, quando alguém decide realmente fazer o que precisa ser feito, a gente consegue cumprir a nossa missão, que é o de levar pessoas ao pleno conhecimento do Senhor e da verdade do Evangelho em nome de Jesus.
e que a gente possa continuar avançando para a glória do nosso Deus e que como igreja, e você faz parte de tudo isso, nós possamos continuar cumprindo o ID do Senhor em nome de Jesus. Nosso objetivo não é promover a Igreja da Graça. Nosso objetivo é promover o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo isso a vocês, Deus tem confiado muitos meios de comunicação a nós desde o começo, quando o missionário teve aquela direção de Deus para poder pregar na televisão, e desde 1975, ocupando o espaço na TV. O missionário é o primeiro pregador do Evangelho pleno a estar presente na televisão brasileira, meus irmãos, podendo levar uma mensagem mostrando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Então, nós sabemos da grandiosidade do que representa tudo isso. E através dos veículos de comunicação, hoje no Brasil são mais de 200 emissoras de televisão que o Senhor tem confiado a esse ministério. São mais de 30 emissoras de rádio que o Senhor tem confiado a esse ministério, com alcance em rede nacional. Através de parabólica, podendo, meus irmãos, estar presente em milhões de lares todos os dias. Através de um sistema de TV como a DirecTV, como a Dish Network aqui, o Senhor nos deu um sistema próprio de TV chamado Nossa TV, que está presente em milhares de lares do Brasil, onde ali a gente não coloca canal que tem prostituição, que tem a violência, mas canais que promovem a verdade, que promovem o crescimento espiritual, a unidade, e isso é uma bênção. Aqui nos Estados Unidos, o Senhor tem confiado a esse ministério o único canal oficial de comunicação em língua portuguesa desse país, que é a nossa rádio. Hoje presente em 4 localidades, alcançando uma área populacional de 12 milhões de pessoas, uma área onde estima-se viver em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de brasileiros, que aqui é a região de Boston, a região de Connecticut e também a região da Flórida. Hoje, meus irmãos, mais do que a gente ter uma igreja com uma centena de membros, hoje nós temos uma responsabilidade de falar para um grupo de pessoas incalculável, meus irmãos, que é muito maior do que as pessoas que congregam aqui. Tem pessoas que a gente pastoreia à distância. Tem pessoas que a gente cuida delas à distância. E é por isso que eu digo a você, algumas pessoas o Senhor acrescenta para estar em nosso meio e estarem conosco. Outras, o Senhor nos usa para alcançar a estas pessoas. E elas vão servir o Senhor, talvez, em uma igreja mais próxima à casa delas, um lugar onde elas se identifiquem melhor. Mas uma coisa é importante, nós sabemos daquilo que nós representamos hoje no que diz respeito ao Evangelho. E que nós possamos continuar, meus irmãos, nessa caminhada, possamos continuar debaixo de uma mesma visão ministerial e possamos continuar debaixo dessa cobertura espiritual. Em dias em que não digo ninguém, um dia, mas em que as pessoas não valorizam e não reconhecem isso. Nós somos daqueles que entendemos o valor de tudo isso, o valor do que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Nós entendemos o que diz respeito a você seguir debaixo de uma mesma linha de direção, agradando ou não agradando pessoas, mas a gente quer agradar o Senhor, mas fazendo a vontade do nosso Deus. E é assim que nós vamos continuar. É assim que a igreja hoje tem feito um trabalho, meus irmãos, que é mundial, e que é de alcance a pessoas nas mais diferentes línguas, idades, formatos. É assim que a gente vai prosseguir. E é assim que cada pessoa que faz parte desse ministério e procura caminhar debaixo dessa mesma visão, vai prosseguir. E é assim que a gente vai continuar, meu irmão, saqueando o inferno e glorificando ao nosso Deus. Então, a gente está muito feliz em poder celebrar esses 45 anos e assim a gente vai avançar nessa fé em nome de Jesus. Eu, desses 45 anos que existe a igreja, eu estou presente há 41, desde pequenininho. Quase logo no começo da igreja, a minha família chegou a fazer parte.
Jesus libertou a minha família, Jesus fez uma obra bonita, na minha vida também, Jesus me curou, eu recebi milagres do Senhor e estou aqui, meus irmãos, fazendo a vontade do Senhor, desde os meus 7 anos de idade, nesse ministério, servindo a Deus, me batizei aos 15 anos, aos 18 anos estava já como um pastor auxiliar, aos 19 anos de idade assumi minha primeira igreja para pastorear, e aqui estamos, meus irmãos, com amor no coração. Ano que vem eu vou fazer 30 anos de ministério pastoral, né? E Deus tem feito uma obra bonita no nosso meio, e glória a Deus por isso. Amém? Vamos à palavra do nosso Deus, João, capítulo de número 9, versos 1 e seguintes. Olha o que diz o texto sagrado. Evangelho de João, capítulo de número 9, versos 1 e seguintes, diz assim: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Diga graças a Deus. Vamos ler de novo esse texto? Eu queria que você prestasse muita atenção nele. O que diz aí? E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Diga graças a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O tempo do agir de Deus nas nossas vidas chama-se hoje. O tempo do agir de Deus nas nossas vidas chama-se hoje. Às vezes nós deixamos de viver o melhor de Deus na nossa vida, porque nós perdemos tempo com questões que não nos levam a lugar nenhum. Nós perdemos tempo com discussões, com brigas, nós perdemos tempo com situações que não nos levam a lugar nenhum. Havia um rapaz ali que estava cego. E aquele cego, meus irmãos, com certeza o maior desejo da vida dele seria o quê? Que ver. Ué, quem está com sede, deseja o quê? Água. Quem está com fome, quer o quê? Comida. Quem está cego, deseja o quê? Ver. Irmão, isso é óbvio. Aquele homem estava ali, cego de nascença, e estavam ali perguntando: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse cego? E eu lhe pergunto, esse tipo de discussão leva alguém a algum lugar? Esse tipo de discussão resolve a vida do cego? Não leva a lugar nenhum. Vou tentar descobrir o culpado do porquê ele está cego? Vou tentar descobrir qual que é a razão do porquê aquilo aconteceu? Para aquele cego, meu irmão, o que ele está querendo, o que é? É ver. Há um tipo de conversa, de pensamento que não leva para lugar nenhum. Há um tipo de discussão na qual às vezes a gente perde tempo com elas que não nos vão conduzir a lugar nenhum. Não vão conduzir. Não vai resolver o problema, não vai resolver a situação. Então ficar perdendo tempo com isso não vai levar a lugar nenhum. Quem pecou, Senhor, ele ou os pais? E aí Jesus, com muita paciência, Jesus disse: nem ele pecou e nem os pais pecaram. Porque primeiro, se ele não tinha nem nascido,
Como é que alguém que não nasceu vai pecar? Um feto lá dentro do útero da mãe vai pecar que jeito? Faz sentido esse tipo de pergunta? Não faz, meu irmão. Que pecado que tem alguém antes de nascer? Se nem viva essa pessoa ainda está. Mas olha o nível de discussão. Quem pecou, ele ou os pais? Então a culpa é dos pais. Os pais erraram e a culpa é deles. Só que a Bíblia já diz, nunca mais diga esse provérbio em Israel. Os pais pecaram e embutuaram os dentes dos filhos. Então Jesus está dizendo, enquanto vocês estão perdendo tempo com essa conversa que não tem sentido nenhum, conversa essa que é totalmente antibíblica, discussões tolas essas que não resolvem nada, vamos ao que interessa. Nem ele pecou, nem os pais pecaram. Ponto. Acabou a história. O problema não foi ele e nem o erro dos pais. Jesus diz, para que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos enquanto é dia, porque a noite vem e nela ninguém pode trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de ficar adiando algumas decisões e algumas ações que são importantes você tomar. Porque o tempo que nós adiamos para tomar a decisão certa, o tempo que nós perdemos com questões, com brigas, o tempo que nós perdemos com desavenças, o tempo que nós perdemos com chateação, o tempo que nós perdemos com murmuração, o tempo que nós perdemos em diálogos inúteis, essas coisas só nos atrasam a viver aquilo que Deus tem de melhor preparado para as nossas vidas. Enquanto nós demoramos para fazer aquilo que precisa ser feito de imediato, nós apenas postergamos situações. E o postergar situações nos leva a sofrer, nos leva a não sermos plenos, nos leva a não sermos pessoas realizadas. Então para de ficar postergando. Jesus certa vez falou, o que você tem que fazer, faz logo, quando Judas foi traí-lo. Jesus falou assim, faz logo, Judas, o que você tem que fazer. Para de ficar enrolando. Vamos logo ao que interessa. Você já está com o teu coração vendido para Satanás mesmo? Então faz logo o que você tem que fazer. Fica deixando para depois, não. Porque o momento de agir e o momento de fazer, o que é? É já, meu irmão. A gente precisa ter posicionamento. Porque às vezes, à medida que a gente vai adiando, e a gente vai entrando em questões que na verdade não levam a lugar nenhum, só postergam da gente poder viver o melhor de Deus na nossa vida. Mas também quando a decisão é errada, só posterga um pouquinho de cair no abismo, porque não tem jeito. A decisão errada vai levar para o abismo de qualquer jeito. Mas no que diz respeito ao viver o melhor de Deus, no que diz respeito a poder assumir o melhor de Deus na nossa vida, não dá para ficar deixando para depois. Tem gente, meu irmão, que está deixando para depois a reconciliação, tem gente que está deixando para depois o perdão, tem gente que está deixando para depois um projeto que deveria iniciar e está perdendo tempo, porque já era para poder estar feliz, já era para poder estar realizado, já era para poder estar sendo bem sucedido. Igual uma vez um casalzinho que estava lá na nossa sede, eles iam participar dos cultos de reunião sentimental, e eles gostavam um do outro. Ele gostava dela e ela gostava dele. E nos cultos assim, ficavam se olhando. Ele nas orações pedindo Deus, abençoa e tudo mais. E um dia ele veio conversar comigo, Falou, pastor, eu estou gostando da fulana de tal, o que o senhor me aconselha? Eu dei uma orientação para ele e tal. Só que ele não tinha coragem de chegar na menina. E ficava só com aquele negócio, Passado mais ou menos uns 2 meses, a moça pediu para conversar comigo. Falou, pastor, eu estou gostando de um rapaz, eu acho que ele gosta de mim também. Mas ele não toma atitude, ele não toma iniciativa. O que eu devo fazer? Eu disse, fala com ele. Mas não é chato eu falar com ele, ele não vai achar que eu estou sendo dado. Eu falei, olha, se vocês dois ficarem nesse negócio, eu te gosto. Aí o outro, eu também te gosto. Mas ninguém toma uma atitude. Eu falei, onde que vai esse relacionamento? Estava um gostando do outro, um orando pelo outro. Estava há muito tempo ali naquele chove não molha.
mas ninguém tinha coragem de chegar para o outro e poder pelo menos conversar, ou poder abrir o coração, expor os sentimentos. Tem muita gente que está dessa forma, meu irmão. Está deixando para depois. E aí acaba perdendo tempo com coisas que são bobas, com discussões que não levam a lugar nenhum, e só perdem tempo na vida. E Jesus está dizendo o seguinte: mas para que nele se manifeste a obra de Deus. E aí Jesus diz o seguinte: é necessário que façamos a obra enquanto é dia. Primeira coisa que eu quero destacar para você é o seguinte, meu irmão, é a urgência do agir de Deus nas nossas vidas. É da urgência do operar de Deus na nossa vida. Lá em Tiago, no capítulo 4, você pode abrir sua Bíblia lá, marca o texto de João que a gente já volta, mas vamos para Tiago, capítulo de número 4. Olha só o que diz o texto sagrado. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, verso 14. Tiago 4, 14. Olha o que está escrito. Tiago, capítulo 4, verso 14. Diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então veja, há uma necessidade, uma urgência do agir e do operar de Deus na nossa vida. Há uma urgência do manifestar de Deus na nossa vida. Jesus sabia, meus irmãos, que o tempo que ele estaria aqui na terra encarnado era um tempo curto. Ele veio para cumprir um propósito. Então ele não podia deixar para depois a obra que ele veio fazer. Ele precisava, independente dos obstáculos que ele fosse encontrar, ele precisava realizá-la. Nós também não teremos uma vida inteira, meus irmãos. Então nós temos que entender que da mesma forma há coisas que não dá para deixar o quê? Para amanhã. Não dá. O tempo de vida determinado é 70 anos. Alguns vivem pelo vigor físico um pouco mais. E a Bíblia diz que passando disso é canseira? Enfado. Alguns, meu irmão, nem estão vivendo tudo isso. Como diz o outro, para morrer basta estar vivo. Então assim, você não sabe. Alguém sabe o que vai acontecer daqui um segundo na sua vida? Eu estou aqui agora, amanhã eu posso não estar aqui. Você está aqui hoje, amanhã você pode não estar aqui. Ai, pastor, Deus me livre, deixa para lá, não estou preparado para isso. Bom, fique preparado, né? Porque a Bíblia diz, louco, se hoje pedir a tua alma, né? Viva na presença de Deus, caminhe em santidade, caminhe em verdade, coração aberto. Porque se Jesus falar, vamos, meu irmão, não tem esse negócio. E você tem que estar pronto. E aí só tem dois caminhos, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem outro caminho. Então esteja pronto para você saber. O dia que fechar os olhos aqui, vai abrir na eternidade. Não fica brincando com isso não, meu irmão. Mas veja, todos nós temos um tempo que é determinado. E todos nós temos um tempo em específico. Há prazo para tudo, meu irmão. Então não dá para deixar para depois. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para ficar postergando. Tem coisas que muitas vezes chega uma fase da vida que você não tem a mesma disposição, o mesmo vigor que você tinha há tempos. Um menino de 20 anos é igual a um homem de 50? Não. No que diz respeito à disposição, a vigor, não é, meus irmãos. A pessoa pode se cuidar, a pessoa pode, enfim, não? Você vai crescendo experiência, mas tem coisas que não tem jeito. Não? Eu vejo quando, por exemplo, a gente de vez em quando vai jogar bola, aí você tem lá, né, o time dos meninos, e aí você tem o time do overfore, né? É que eu brinco que é overfore é o barrigudo, né? Não adianta, meu irmão. Você vai no time dos overfore barrigudo, vê ele jogar bola, e não tem jeito. Você vê aqueles jogos daqueles atletas que se aposentaram. Você vê lá o Ronaldo Fenômeno, você vê lá o Ronaldinho Gaúcho. Meu irmão, você olha para esses caras e fala, poxa, esses jogaram bola, isso é craque. Vê ele jogando bola, gordão daquele jeito que eles estão. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eles têm noção do que é, eles sabem o que devem fazer, mas o corpo
Não ajuda, não ajuda. A gente vai jogar a bola lá, irmão, você vê a bola ali na frente, fala, agora eu vou, você dá um pique, de repente você tropeça e cai, você fala, por que eu caí? A cabeça vai, o corpo às vezes não ajuda, pessoal, é diferente, né? Então, tem coisas que não adianta, pessoal, é a lei da vida, né? Mas você se cuide, por mais que, enfim, tem coisas que dava, tem coisas que não dá, então você sabe que você tem um tempo. Muitas das irmãs aqui, chegaram aqui na América, 20 casas limpava por dia. Hoje está limpando 5, já não está aguentando mais nada. Né? Tem a experiência, mas o que acontece? O vigor já não é mais o mesmo. Né? A cabeça muda, o corpo muda, muitas coisas mudam. Então, é importante, meu irmão, a gente entender exatamente isso. Há uma urgência de algumas coisas serem feitas. Tem coisas que não dá para deixar para depois. Porque se você deixar para depois, você não vai ter tempo ou condições de poder fazer ou realizar. Isso são iguais atividades no trabalho. Às vezes você tem algo para resolver, aí você fala, eu resolvo depois. Quando você vai ver, não deu tempo suficiente de você resolver. Você precisa às vezes ir num departamento do Estado, você precisa muitas vezes de uma loja comprar algo, e você deixa para a última hora, eu vou depois. Aí quando você chega, a porta do lugar está fechada. E se você largou para o último dia, aí depois você vai ter que pagar multa, vai ser penalizado por causa daquilo. Então, você precisa de alguma forma entender, há uma urgência de ação. Na vida espiritual a mesma coisa, há uma urgência de agir. Você está doente, você está enfermo, você está com problema no casamento, você está com dificuldade, fica deixando para depois. Vou deixar conversa para depois. Vou deixar para colocar minha fé em Deus depois. Vou deixar para fazer um propósito de fé depois. Muitas vezes não vai dar tempo. Então há uma urgência. Tem coisas que você precisa se posicionar, tem coisas que você precisa fazer. E Jesus está dizendo, nem ele pecou, nem os pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que façamos, e façamos enquanto é dia. Pare de deixar para depois, porque quando a gente deixa para depois, a gente deixa de obedecer, e a gente perde a oportunidade de desfrutar daquilo que poderíamos estar vivendo e desfrutando na vida. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 27, veja só, Provérbios, capítulo de número 27, vamos lá. Provérbios, capítulo de número 27, verso de número 1. Olha o que diz o texto sagrado. Provérbios, capítulo de número 27, verso 1. Está escrito assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Então, meu irmão, não presumas o dia de amanhã. Sabe por quê? Há uma palavra que hoje em dia está muito na moda, né, que é procrastinação. Não procrastine, ou seja, não deixa para depois. Entenda, quando você deixa para depois, a noite chega. E a Bíblia está dizendo, façamos obra enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Não deixa chegar a noite na sua vida. Quando que é a noite? A noite é o momento em que você não tem mais forças físicas para fazer algo. A noite é o momento onde você não tem mais comunhão com Deus para fazer algo. A noite é o momento onde você já esticou a corda ao máximo e aí você não consegue, ou você foi longe demais e você já não sabe mais o caminho de volta, porque você se perdeu nessa caminhada. A noite é quando um prazo se encerra, é quando uma oportunidade se encerra. A noite é quando a paciência da outra pessoa se encerra. A noite é quando a morte ela vem. E aí, meu irmão, não tem mais tempo de fazer. Aí não tem mais tempo de fazer. A noite, insistido com você para te ajudar, para te colocar no caminho, e você só rejeita. E aí lá na frente você entende, eu estou errado. Ou aquilo que você acreditou que era o melhor para você, aquela ilusão acabou.
E aí você volta para a realidade. Só que aí aquela pessoa que o tempo todo insistiu, já não está insistindo mais. E aí você fala, e agora? Como é que vai ser? Porque aquela pessoa falou com você, você está errado. Você está tomando uma atitude errada. Você está trocando as mãos pelos pés. Você está agindo só na emoção, mas a pessoa fica, você não sabe de nada, eu sou de Deus, eu mando na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Só que chega uma hora que essa pessoa que já está tanto tempo ali com você e ouvindo tanta coisa, chega um momento que ela fala, Deus, está nas tuas mãos. E aí você não tem um apoio. Quando a noite chega, meu irmão, aí o que acontece? Ninguém pode nela trabalhar. E tem muita gente que tem deixado para depois. E já está tardezinha. E não só está tardezinha, o sol já está quase se pondo. E a noite vai chegar. Então, meu irmão, não deixa para depois. Não deixa o mal entrar na sua vida, não deixa o mal entrar na tua casa. Não deixa as ideias erradas tirar você do caminho. Não vire as costas para aquilo que Deus tem feito na tua vida e tem dado a você. Não desperdice as oportunidades que Deus confiou na sua vida. Não jogue fora o ministério que Deus deu na sua mão. Honre ao Senhor. O tempo não é depois, o tempo é agora. Quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Não corra esse risco de uma forma desnecessária. Mas o momento de tomar posição é agora. Jesus disse, mas para que nele se manifestem as obras de Deus, é necessário que façamos enquanto é dia, porque a noite, quando vem, ninguém pode nela trabalhar. Jesus está dizendo, o momento de atuar é agora, o momento de agir é agora, o momento de fazer uma obra na vida desse rapaz é hoje, o momento dele enxergar é agora. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, vamos à palavra do nosso Deus, capítulo de número 6, verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Olha o que está escrito. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Meu irmão, as decisões de fé precisam ser tomadas no momento chamado hoje. As decisões de fé precisam ser tomadas no momento chamado agora. Porque quem toma as decisões de uma forma correta, certa e no tempo oportuno, não vai precisar depois se arrepender ou não vai muitas vezes ficar chorando. Às vezes na minha ou na sua vida nós já passamos por situações que nós fazemos coisas e na hora nós brigamos com tudo e com todos porque achamos que aquilo é certo. Mas muitos de nós já quebramos a cara. Eu já quebrei a cara. Tem muita gente aqui que pode dizer, eu também, pastor, já quebrei a cara. Não tenho vergonha de dizer não, já quebrei a cara. Porque eu fiz, eu acreditei, eu investi, eu dei oportunidade, eu achando que... E lá na frente, eu quebrei a cara. Eu paguei para ver e quebrei a cara. Talvez muitos aqui possam dizer, pastor, eu também, algumas coisas, eu também já passei por esse negócio aí. Há coisas que a gente sabe que deve fazer e não faz. Há atitudes que a gente sabe que precisa tomar e não toma. Só que aí depois lá na frente vai fazer o quê? Não adianta, meu irmão. Se eu caminho e depois eu percebo aqui na frente que tudo aquilo que eu fiz, eu preciso voltar. Olha o tempo que eu estou perdendo na vida. Olha o tempo que eu poderia estar sendo feliz, olha o tempo que eu poderia estar realizado, olha o tempo que eu poderia estar desenvolvendo o meu melhor, e eu deixei de fazer. Porque na verdade, eu deixei para depois, eu não tomei a atitude certa, eu não mudei o rumo na hora certa, eu não tomei atitude, eu não enxerguei no momento correto,
Por isso o tempo de agir é agora, à medida que a fé vem ao coração, o entendimento vem ao coração. Senhor, quem pecou, ele e os pais, para que nascessem cegos? Olha o que é que Jesus está dizendo. Volta lá para João, capítulo 9, onde nós começamos. Evangelho de João, capítulo 9. Quem pecou, ele e os pais, para que nascessem cegos? Nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus acaba aí o entendimento. Não foi nenhum nem outro, ponto, acabou a história. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que é que Jesus está ensinando? Olha, ele não está passando por isso porque Deus fez ele ser cego para que agora ele veja e Deus seja glorificado. Não. Jesus está dizendo o seguinte, olha, ele está desse jeito, foi assim, então agora sim vai se manifestar nele a obra de Deus. Isso já cai por terra aquela ideia de que às vezes Deus coloca o mal na pessoa, ou ela tem aquele problema, e Deus só colocou aquele problema para depois mostrar a glória dele na vida da pessoa. Não entra nessa não, porque isso é engano. Deus não é tentado pelo mal, e com o mal ninguém tenta. Mas Jesus está mostrando, a situação está ruim, então agora essa situação vai ficar boa. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos colocar o poder de Deus em ação. E não vamos deixar para depois, vamos fazer agora. Se a necessidade do cego é ver, agora é momento de ver. Mas qual é a sua necessidade? Então agora é momento da sua necessidade ser manifesta. Agora é momento da sua necessidade, ela realmente ser suprida verdadeiramente. Agora é o momento das escamas dos olhos se abrirem, agora é o momento do coração ser quebrantado, agora é o momento do lar ser restaurado, agora é o momento da porta do trabalho se abrir, agora é o momento da questão imigratória ser resolvida, agora é o momento da sua vida espiritual ser fortalecida, agora é o momento de você cumprir o chamado que Deus te deu com excelência, agora é o momento de você tomar posse da cura divina na sua vida, agora é o momento de você fazer o que tem que ser feito. Agora é dia, nós temos a luz, nós temos a revelação, nós temos o entendimento, nós temos o conhecimento da verdade, nós temos Deus ao nosso lado, nós sabemos que Ele pode fazer. E aí o que é que Jesus ele faz, meus irmãos? Versículo de número 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo? Enquanto eu tenho a revelação, eu tenho como fazer com que essa revelação ela possa ser enxergada, ser vista. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você tem a palavra, essa palavra é a luz que você precisa, é o entendimento que você precisa. Você recebeu a revelação do Senhor, você tem então Deus ao teu lado para poder agir em teu favor. E aí olha só o que é que Jesus faz, é o que nós temos que fazer. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou os olhos do cego. Diga aleluia. Meu irmão, o que é que Jesus faz? Jesus age. Jesus ele age. E Jesus ele age de tal forma que leva aquele homem cego também a ter um posicionamento de fé. Porque para que o milagre aconteça, não depende só da vontade de Deus, depende também de nós termos o entendimento e de nós crermos. É importante nós sabermos disso. Aquele homem estava ali sentado e era um motivo de discussão das pessoas. Jesus precisava levar aquele homem a poder ter o que ele necessitava para receber o milagre, que era a fé. Jesus precisava despertar uma fé real no coração daquele homem para que ele pudesse tomar posse da bênção. Muitas das pessoas chegavam até Jesus, como Bartimeu, que também era cego. Bartimeu gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele ouve falar de Jesus, ele passa a ter uma fé, e ele coloca aquela fé em ação, e ele grita e clama por Jesus. Esse jovem aqui que nasceu cego, ele não estava pedindo pelo milagre, eram os outros que estavam discutindo sobre ele. Aquele jovem precisava entender que Jesus poderia fazer o milagre, ele precisava ter a fé. Meu irmão, a tua parte, a minha parte é importante no milagre. A parte de Deus ele vai fazer, mas a nossa parte também precisa ser feita. E o justo, ele age da fé. Então o que é que Jesus faz? Jesus poderia botar a mão no olho dele e dizer: veja. Poderia ou não poderia? Poderia.
Jesus poderia, com uma palavra, apenas dizer: abra os olhos e veja. E ele, na mesma hora, abrir os olhos e ver. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas veja que Jesus faz algo para despertar a fé daquele homem. Jesus faz um ato de fé para que ele pudesse compreender. Então, o que é que Jesus faz? Cospe no chão, faz um lodo e passa no olho daquele cego. E quando Jesus faz isso, Jesus fala: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E você vai ver. O que é que Jesus faz? Jesus faz com que, através daquele ato de fé, aquele homem passasse a crer. No momento em que ele ouve aquela direção do Senhor e segue aquela direção do Senhor, ele estaria apto para poder viver o milagre. No momento que a palavra de Deus é revelada a você, cabe a você agir. No momento que a palavra de Deus lhe encoraja a agir na fé, cabe a você agir na fé, meu irmão. Não fique esperando. Às vezes a gente fica esperando: deixa eu esperar a fé do pastor Glauber, deixa eu esperar a fé do missionário Soares. Não, meu irmão. É claro que cada um tem a sua fé. É claro que através da nossa fé, Deus pode se manifestar e Deus pode atuar. E Deus faz. Mas é importante você entender que você também precisa desenvolver na fé. Você não tem que viver uma vida na fé dos outros, meu irmão. Você precisa aprender a crescer na fé. Você precisa aprender a ter uma autonomia na fé. E é isso que na vida cristã nós temos que entender. A igreja, durante muito tempo, meus irmãos, levava as pessoas a viverem debaixo dos seus cabrestos. Olha, ninguém pode ter acesso. Teve uma época que ninguém tinha acesso à Bíblia Sagrada. Ou seja, você vai receber o que eu quero que você receba. Hoje, glória a Deus, isso foi quebrado. Hoje essa palavra está acessível a todos nós, meu irmão. Eu posso abrir a minha Bíblia, você pode abrir a sua, né? Hoje você abre o teu telefone celular, você tem todas as versões bíblicas disponíveis para você no teu aparelho celular. Olha que maravilha. Você pode ver a versão corrigida, a versão atualizada, a nova versão na linguagem de hoje. Você quer comparar com o inglês? Você compara. Você quer comparar com o espanhol? Você compara. Você abre lá a versão King James, você abre a NIV, você vai lá no espanhol, você abre a Reina Valera, você tem todas as versões que você pode ir ali. Deixa eu ver o que é que está escrito aqui. Né? Isso ajuda. Você quer pegar a versão no texto original? Deixa eu pegar um entendimento do que diz. Você vai lá, você tem acesso. Glória a Deus. Então hoje não tem desculpa, meu irmão. Você não precisa, eu vou viver só aquilo que o pastor ensina aqui. Não, meu irmão, pelo contrário. Você tem que ter a sua vida com Deus. Você tem que ter o seu tempo de estar aprendendo do Senhor. Você tem que ter o teu tempo de meditação diária. Porque à medida que Deus vai falando no teu coração, Ele vai produzindo a fé. E a hora que Ele produz a fé, você tem condições de agir. Jesus vai, faz aquele lodo, passa no olho dele. Jesus desperta a fé dele e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. O que aconteceu com ele? Versículo de número 7. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Meu irmão, não foi depois, foi na hora. Na hora que você recebe o toque de Deus, na hora que você recebe a direção de Deus, na hora que você recebe a revelação do Senhor, é na hora que você age. Você entendeu o que diz a palavra, você toma posse da bênção e você assim determina. Eu me lembro de um testemunho que o missionário Soares, ele contou de um irmão lá de Catanduva. Inclusive, quem já fez o curso Fé ou leu o livro Como Tomar Posse da Bênção no missionário, tem esse testemunho que está lá registrado. Esse senhor lá na cidade de Aricanduva. O que aconteceu, Catanduva, desculpa, o que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele estava sentado, ele tinha uma pequena chácarazinha, só que ele não conseguia fazer com que naquela chácara as coisas prosperassem. Os animais dele viviam morrendo, ele comprava novos animais, os animais morriam, nada acontecia. Um belo dia ele sentado assistindo o show da fé pela televisão, assistindo o missionário pregar, o missionário falando sobre determinação. Ele começou a ouvir aquilo começou a chegar no coração. Ele começou a entender: opa, eu tenho condições então de determinar a bênção em nome de Jesus?
Eu tenho condições então de mudar a história da minha vida em nome de Jesus? Meu irmão, ele nem terminou de ver, aquela palavra entrou no coração com tanta força que ele saiu da frente da TV, abriu a porta da casa dele, levantou a voz e disse assim: em nome de Jesus eu determino, como eu acabei de aprender, que a partir de hoje não morre nem mais um porco e nem mais uma galinha, para a glória de Deus. Meu irmão, daquele dia em diante acabou a mortandade na propriedade daquele homem. Parou de morrer os animais que viviam morrendo, parou de ter prejuízo. O que ele entendeu? A palavra se revelou, ele compreendeu, ele tomou posse da bênção. Para de deixar para depois, meu irmão. Faz o que você tem que fazer. A palavra de Deus veio e ela falou ao teu coração: haja. Você recebeu a revelação, toma posse daquilo que Deus tem para você. Para de viver postergando o que tem que fazer. Para de viver deixando para depois. Para de viver adiando e perdendo tempo com discussões inúteis, banais, sem sentido, que quem ouve aquilo de fora fala: por que as pessoas estão brigando por causa disso? Por que estão perdendo tempo com essas coisas? Será que não perceberam que isso é só um distrativo de Satanás para poder trazer desunidade, para poder trazer briga, para poder impedir o crescimento, para poder impedir de viver felicidade plena, para poder impedir de viver união? Para com isso e avança para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão. O tempo não é amanhã, o tempo é hoje, e é o que nós vamos fazer nessa hora. Nós vamos hoje orar, nós vamos tomar posse da bênção. Está com o corpo doente, enfermo, vamos repreender isso agora em nome de Jesus e vamos tomar posse da bênção. Está cheio de pensamentos contrários, dúvida, está vivendo aí num transtorno, você com Deus. Pai, isso acaba hoje. Que dúvida é essa minha em relação ao Senhor, em relação a quem eu sou em Ti, em relação ao que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor não é Deus de confusão, muito pelo contrário. Então, em nome de Jesus, eu quero avançar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Está com problema no casamento, em casa, brigas, discórdias? Casal que se ama, meu irmão, agora do nada, brigando por coisas que não levam a lugar nenhum, vivendo emburrado um com o outro, chateado, de cara fechada um com o outro. Não, isso vai acabar, Deus. Eu não casei para viver assim, não. Eu casei para viver feliz. Casei para caminhar ao lado do meu marido, da minha esposa. Casei para avançarmos juntos, para sermos bênçãos juntos. Casei para construirmos uma família e sermos felizes. E assim vai ser em nome de Jesus. Deus não aceita essas interferências externas, não. Vou viver a bênção que o Senhor tem para a minha vida. E Deus vai fazer porque Ele é bom. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus. Vamos ficar de pé, vamos nos apresentar ao Senhor. O momento é hoje, o tempo é agora. É momento de tomar posse da bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por você, mas como eu disse, meu irmão, você não precisa viver na fé do pastor Glauber. Você tem a fé no teu coração, você ouviu a palavra. Você vai colocar essa fé que está no teu coração em prática. Aprenda isso. É um prazer caminhar junto com você. É um prazer orar pela tua vida. Mas é um prazer ver você crescer espiritualmente e ter essa maturidade espiritual, meu irmão. Nós não queremos ensinar na igreja ninguém viver dependente de nós. Nós queremos ensinar você a viver dependente do Senhor Jesus. A crescer na fé. A ser alguém que é usado por Deus. A ser alguém, meu irmão, que não somente quando tem uma coisa na tua vida você ora e Deus opera, mas ser alguém que tem autoridade para orar pela vida de outras pessoas. E de fazer a obra de Deus. E tem que ser. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, eu fui deixar o missionário Soares no aeroporto, ele veio fazer campanhas aqui, e ele estava voltando para o Brasil via Miami. E aí eu estava junto com o nosso pastor de Miami e o missionário, nós acabamos de deixar ele no aeroporto, descemos as malas para ele poder lá fazer o check-in, e aí ele foi, nós acompanhamos. Quando eu estou voltando, eu liguei para o pastor e falei assim, pode dar a volta com o carro que eu estou chegando. Meu irmão, quando eu saí da porta do aeroporto de Miami assim, estava uma mulher lá que eu nunca vi na vida. Toda manifestada. O pessoal assim, todo mundo em volta assustado. Meu irmão, eu não pensei duas vezes, mas foi assim de Deus. Na hora, eu saí, quando eu vi aquilo, vi todo mundo assustado. Eu grudei na mulher assim na cabeça, botei a mão e falei, o demônio que está aqui, sei nem que língua que ela falava. Eu falei em português mesmo. Sai! A mulher parou assim, voltou. Não.
Aí eu falei com ela em português, depois falei em inglês. Falei, busca uma igreja, sirva a Deus, o Senhor te libertou agora. E aí entrei no carro e fui embora. E ficou todo mundo olhando assim, assustado, né, na hora. Meu irmão, quando você realmente caminha na presença de Deus, você sabe que você pode usar da tua autoridade onde quer que você esteja. A mulher estava ali, todo mundo em volta. O que é? Com certeza já chamando lá o 911, não sei. Vamos mandar esse bicho embora, a gente sabe que isso é um demônio. Vai embora em nome de Jesus. E Deus opera? Claro que opera. É essa fé que você tem que ter, meu irmão. Porque às vezes você está lá na escola e você vê na vida do amiguinho do seu filho uma ação do inferno. Usa da autoridade que você tem e repreende em nome de Jesus. Às vezes você vê na tua casa, na tua família uma ação de Satanás. Vai repreendendo em nome de Jesus. O Senhor vai te dar vitória, não deixa para depois não, coloca o poder de Deus em ação. Pode ter certeza, há lutas que talvez demoram um pouquinho mais, porque às vezes há resistência. Daniel estava orando por uma questão, passaram 21 dias, nada acontecia. Aí o que acontece? Depois chega o anjo e fala assim, por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Mas o Senhor enviou Miguel e eu estou aqui, para entregar a bênção. Tem batalhas que demoram um pouquinho mais. E você fica na presença de Deus. E aí, meu irmão, o que acontece? Você vence essas batalhas. É isso que você tem que ter no coração. Não deixa para depois. Fica na fé. Deus vai movendo. Deus vai estar trabalhando. Fica do lado do Senhor e da palavra dEle. Porque, meu irmão, quando a gente fica do lado do Senhor, a gente não fica envergonhado. Às vezes a gente vê uma situação, e a gente começa a perder tempo com discussões bobas em relação àquilo. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Não entra nessa. Faz o que você tem que fazer, meu irmão. Fica na palavra. Sabe por quê? Porque depois a situação resolve, e o que adiantou aquele monte de conversa boba que ficou do lado? Aí fica todo mundo que ficou nessas conversas com cara de tacho. É igual briga de marido e mulher. O que as pessoas falam? Briga de marido e mulher? Por quê? Tá brigando, aí você quer ficar do lado do marido, quer ficar do lado da mulher. Daqui a pouco os dois estão de love lá. O que resolveu? Aí você fica com aquela cara de tacho, né? Falou do que não sabia, blá, 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 e aí você ficou lá. O ruim depois da história é você. Para com isso, meu irmão. Faça o que tem que ser feito. Faça hoje, faça agora. Coloca a fé em ação. E aí Deus vai abençoar. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, estamos na Tua presença. Nosso coração, meu Deus, está aberto e a nossa confiança é depositada em Ti. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, sem dúvida alguma, ela traz, meu Deus, a direção certa para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é plataforma segura para que nós possamos caminhar sobre ela. Pai, em primeiro lugar, nós Te pedimos, perdoa-nos por perdermos tempo com coisas que não levam a lugar algum, com discussões que são bobas, com entendimentos humanos, ou por ficarmos, meu Deus, vivendo uma vida discutindo sobre questões que não edificam, que não promovem unidade, que não promovem, Senhor, crescimento, mas ao contrário, meu Deus, só promovem separação, só promovem, Senhor, distração, só promovem, meu Deus, brigas, e depois servem, meu Deus, para vergonha nossa mesmo. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a focar, meu Deus, naquilo que é principal. Ajuda-nos, meu Deus, a valorizarmos aquilo que é espiritual. Ajuda-nos, meu Deus, a fazer aquilo que precisa ser feito e não vivemos uma vida postergando para tomar, meu Deus, as decisões corretas que precisam ser tomadas. Mas, meu Deus, ajuda-nos para que não sejamos precipitados para tomar decisões que são erradas. Como, meu Deus, Judas tomou, a de trair Jesus e a depois, meu Deus, a de se enforcar a si próprio, porque depois percebeu a besteira que tinha feito. Pai, ajuda-nos para que nós não sejamos como este, que tomam atitudes precipitadas, meu Deus, que condenamos o inocente
e depois, meu Deus, nos sentimos pesados por termos falado demais ou feito o que não deveria fazer. Mas ajuda-nos, meu Deus, a sermos como o Senhor Jesus, aquele, meu Deus, que verdadeiramente cumpre aquilo na qual é chamado para fazer, aquele que executa, Deus, o que deve ser feito e no tempo oportuno. Pai, leva-nos a sermos essas pessoas de fé, pessoas essas, meu Deus, que sabem quem são, pessoas essas, meu Deus, que têm o conhecimento da Tua Palavra e que conhecem, meu Deus, espiritualmente a real posição em Cristo Jesus, e que oram, meu Deus, e que jejuam, e que se consagram, e que se santificam, e que fazem a vontade do Pai, e que se não dão por vencidos, não se entregam, não tosquenejam, meu Deus, mas permanecem firmes, aqueles que citam a Tua Palavra, que agem na fé, e têm a certeza, meu Deus, que agindo dessa forma, as coisas acontecerão. Pai, quantas oportunidades já perdemos na vida, quantas coisas deixamos de executar e de viver na vida, quantas almas deixamos de ganhar nesta vida, porque, meu Deus, deixamos de fazer o que deveria ser feito, porque, meu Deus, perdemos tempo em distrações, meu Deus, perdemos tempo em discussões e em conversas que não edificam, gastamos tempo, meu Deus, em ouvir coisas, em assistir coisas que na verdade minam a nossa fé, roubam a nossa disposição, meu Deus, do servir. Quantos, meu Deus, que sempre foram pessoas de determinação e deixaram de determinar, sempre foram pessoas de fé e deixaram de agir na fé, sempre foram pessoas agregadoras e deixaram, meu Deus, de agregar. Pai, mas em nome de Jesus, vem reacender a chama dentro dos corações, para que em nome de Jesus, meu Deus, cada um dos teus filhos sejam aqueles, meu Deus, aptos a poderem agir em conformidade com o Senhor e com a Tua Palavra, sejam aptos, meu Deus, a tomarem posições que sejam concretas e relevantes, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, inclina os Teus ouvidos a cada oração que está sendo feita, inclina, meu Deus, os Teus ouvidos a cada clamor que é levantado aos céus, inclina, meu Deus, os Teus ouvidos à oração sincera feita por cada uma destas pessoas que clamam, meu Deus, confiando no Senhor, que colocam em Ti, meu Deus, a esperança que têm e que estão certos de que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que sonhamos, mais do que almejamos, e isso, meu Deus, para a Tua glória. Leva-nos, meu Deus, a agir na fé, leva-nos, meu Deus, a conduzir os nossos a agir na fé, leva-nos, meu Deus, a darmos a direção certa diante de todas as coisas, e que possamos, meu Deus, no tempo chamado hoje, tomar posse da bênção. Pai, há pessoas que estão aqui na Tua casa que precisam de uma cura, e o Senhor é poderoso para curar. Há pessoas aqui que precisam de uma libertação, e o Senhor é poderoso para libertar. Há pessoas que precisam, meu Deus, de ver pacificação dentro do lar, e o Senhor é poderoso para pacificar. Há pessoas aqui que precisam, meu Deus, poderem, Senhor Jesus, deixarem a confusão das ideias, e o Senhor é poderoso para colocar tudo no seu devido lugar. Ora, homem de Deus, ora, mulher de Deus, esse é momento de você levantar a tua voz, esse é momento de você se posicionar, é momento de você mandar essa doença no teu corpo embora, é momento de você mandar essa confusão de pensamentos embora, é momento de você determinar a bênção, é momento de você clamar pela transformação do teu casamento, é momento de você clamar pela bênção de Deus e pela unidade do teu lar, é momento de você levantar
levantar a voz e colocar os propósitos que Deus tem colocado no teu coração diante dele. É momento de você nessa hora repreender o mal e mandar ele sair da sua vida. Levanta a tua voz, homem de Deus, levanta a tua voz, mulher de Deus, tenha um posicionamento de fé, não deixa para depois. A hora de orar não é quando sair da igreja, a hora de orar não é no final do dia de hoje, a hora de orar é agora, a hora de travar a batalha é agora, a hora de mandar o mal embora é agora, a hora de você exigir que caia por terra esse engano do inferno é a hora de você poder se posicionar e tomar posse da bênção é agora. Pai, glorificado seja o Senhor, porque aquele jovem, meu Deus, passou a ver, aquele jovem, meu Deus, que nasceu cego, passou, meu Deus, a enxergar. Ah, meu Deus, quando o Senhor agiu, ele foi ajudado de verdade, ele teve a fé despertada de verdade, e eu sei que o Senhor, meu Deus, está também despertando a nossa fé, está movendo, meu Deus, ao nosso encontro, está nos ajudando nesse dia chamado hoje. Poder de Deus, manifesta-te agora, e que toda ação do inferno, toda a seta de Satanás, todo levante do diabo que tem agido contra a vida desta pessoa, caia por terra nessa hora, no poder do nome de Jesus, porque na autoridade do Senhor, nós levantamos a voz dizendo: não progride nessa vida, não prospera nessa vida, não prospera nessa família, não prospera nesse casamento, não prospera na empresa desse meu irmão, não prospera no trabalho dessa pessoa. Toda ação do inferno seja nessa hora anulada, quebrada, paralisada, em o nome de Jesus. Oh, meu Deus, que a vitória do Senhor seja cumprida sobre o viver de todos esses que acreditam, que confiam, que creem, que esperam no Senhor. Ah, meu Deus, deste que ora com fé, que ele possa, meu Deus, se apropriar do milagre, que ele possa, meu Deus, tomar posse da bênção, que ele possa, meu Deus, ver a vitória do Senhor se manifestar, porque nós sabemos, meu Deus, que quando nós oramos com direção e com fé, a verdade do Senhor se manifesta. Nós sabemos que o Senhor não ouve oração de tolo, mas se agrada naquele, meu Deus, que ora com fé. Por isso nós te glorificamos, porque somente aquilo que é de fé prevalece, somente aquilo que é de fé prospera, somente aquilo que é de fé vence, e nós te exaltamos por isso, em nome de Jesus. Confirma a cura, confirma a libertação, confirma as portas abertas, confirma, meu Deus, o entendimento. Ah, meu Deus, abra as portas. Oh, meu Deus, dê a vitória. Ah, Senhor, traz liberação desses documentos que precisam. Leve essa pessoa, meu Deus, a ver a porta da prosperidade aberta para ela. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a luz do Senhor brilhe nos caminhos deste teu filho, dessa tua filha, e que a bênção do Senhor seja completa. É nisso que cremos, Senhor, é nisso que oramos, Pai, é isso que te pedimos nesta hora, porque estamos certos de que o Senhor está agindo, que o Senhor está operando, que o Senhor está trabalhando nos corações, e nós te glorificamos por isso, ó Santo Deus. Aleluia, Jesus. Comece a agradecer o Senhor, comece a tomar posse da tua bênção, comece a declarar o teu corpo abençoado, comece a declarar o teu casamento abençoado, comece a declarar a vida dos teus transformados, comece a declarar aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Deus é maravilhoso, santo é o Senhor, santo é o teu nome, justo é o Senhor, bendito é o Senhor. Te glorificamos, Pai. Aleluia, 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 Jesus. A chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do
Sim, Deus. A cada dia nessa fé que avançaremos. Obrigado por nos trazer esse despertamento. Obrigado, Senhor, porque não seremos aqueles que deixam para amanhã, que deixam para depois. Mas seremos aqueles, Senhor, que à medida que a Tua palavra se abre e se revela, tomaremos ações. Não somos daqueles que vamos agir pelo impulso ou pela motivação humana, mas somos daqueles que vamos agir, Senhor, pela Tua palavra. E é isso que nós declaramos, e é isso que nós assumimos em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Amém? É como nós cantamos, é rompendo em fé. É dia a dia em nome de Jesus. Amém? Sente-se para a glória do nosso Deus. Nós já vamos em alguns minutinhos pedir a bênção da proteção a todos. Deus é bom, né, meus irmãos? E Deus tem cuidado de cada um de nós. Glória a Jesus por isso. Lembrando que na semana, né, nós temos os cultos da família, os cultos de libertação, os cultos de jovens e adolescentes. E há um tempo que temos, né, de poder clamar pela nossa casa, pelo nosso lar, por cura divina, libertação. E temos também de ver, né, os nossos jovens alinhados, agrupados. E glória a Deus por isso. Então fica o convite para você participar também dos cultos da semana. Nós vamos nessa hora com amor entregarmos à casa de Deus a nossa fidelidade. Você que diz: pastor Glauber, Deus tem sido bom para comigo, Deus tem me prosperado, Deus tem me guardado, Deus tem me dado vitória,